Opa! Muito boa noite. Finalmente a gente conseguiu. Finalmente. Gente, vamos avisar aqui o pessoal enquanto eles vão entrando. A gente ia fazer a transmissão pelo YouTube, só que a gente teve alguns problemas técnicos. Aí agora, de última hora, a gente tem que avisar o pessoal que a gente ia fazer pelo Instagram, gente. Então, perdão, isso não vai mais acontecer. A gente foi pego de surpresa, mas está tudo certo e a gente vai fazer acontecer hoje mesmo. Que a gente quer contar um pouquinho aí sobre quem somos, quem são os integrantes do Brasil Presente, né? Esses anônimos que praticamente não dão as caras. E contar um pouquinho como que é o projeto, como que a gente chegou nessa ideia do Brasil Presente, né? Então, vou começar me apresentando aqui. Meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos, eu sou formada em jornalismo, mas eu não exerço essa profissão e eu não me arrependo nem um pouco, tendo em vista o que a gente vê hoje aqui no Brasil, essa imprensa marrom, esses jornalistas militantes. E eu, graças a Deus, eu estou seguindo aí numa carreira como empreendedora na área de revisão textual, e eu estou muito feliz. E eu queria que o Henrique falasse um pouquinho. Henrique, fala um pouco de você, da sua formação. Muito boa noite, pessoal. Eu sou o Henrique, um dos cofundadores do Brasil Presente, dessa iniciativa tão bacana. Eu sou publicitário de formação, também não exerço minha profissão, né? E hoje atuo como consultor financeiro, o que é uma profissão assim muito correta para nós capitalistas, né? Muito importante. E assim, a nossa ideia hoje é mostrar um pouco de como a gente acabou descobrindo a necessidade de existir uma mídia como o Brasil Presente, né? Eu costumo chamar de iniciativa, porque desde o início a gente já tinha muitos planos para o Brasil Presente. Hoje a gente vai conseguir entrar um pouco neles, né? Mas o foco é falar sobre o início. Então, Vamos contar para eles, né? contar para eles, né? Bom, você quer contar como que os três fundadores se conheceram? Vamos contar. Gente, assim, eu, o Henrique, né, a gente teve, vou contar daqui a pouquinho como é que foi o começo aí do Brasil Presente. Eu, o Henrique e o Bruno, que é o nosso integrante que vai entrar daqui a pouco, a gente se conheceu através de um curso de política promovido pela Direita São Paulo, né? Curso de Governo, Política e Conservadorismo, ministrado pelo professor Rafael Nogueira, um dos mais notórios alunos do professor Olavo de Carvalho, né? E ali a gente fez uma amizade, a gente frequentava toda semana, todo sábado, e aquela coisa, né? Idem vele, idem ole. Amigos são aqueles que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. E é o que o Olavo sempre fala, a gente tem que procurar estabelecer laços, estabelecer conexões com pessoas que tenham propósitos parecidos com os nossos, né? Porque é assim, de fato, que a gente vai promover uma transformação no âmbito pessoal, profissional, cultural, inclusive, que é o que a gente está tentando fazer aí com essa iniciativa do Brasil Presente. Então, a gente se conheceu em 2017, né? No início de 2017. E ano passado, eu e o Henrique, a gente havia saído com alguns amigos à noite, a gente tinha ido num bar, foi assim uma conversa super descontraída. E nessa ocasião, o Henrique comentou: nossa, Ju, a gente podia começar a promover uns encontros quinzenais para falar do pessoal, para, enfim, discutir debates sobre política, filosofia e assuntos afins, né? A gente realmente começar a estreitar os laços entre as pessoas, né? Assim, levar essa amizade adiante, né? E, enfim, trocar ideia, trocar experiência, trocar material, essas coisas. E aí a gente ficou nisso. Passaram-se meses, o Henrique não falou mais nada, né, Henrique? Pelo que eu me recordo. Eu voltei depois, acho que em meados de 2019, eu cheguei para o Henrique e falei: Henrique, e aí?
aquela ideia ficou lá atrás, vamos pôr em prática, né? Vamos fazer acontecer. A gente saiu para tomar um café, né, Henrique? Em junho ou julho de 2019. E aí a gente acabou colocando em discussão essa ideia que ele teve em janeiro e falamos, vamos fazer acontecer, vamos colocar a mão na massa, né? E aí a gente começou a amadurecer melhor como é que seria, o que, que a gente faria e tal. Até que no fim do ano passado a gente decidiu criar a página no Instagram, a página no Facebook e realmente promover essa iniciativa aí do Brasil Presente. Como? Promovendo textos, reflexões semanais sobre política, autoconhecimento, filosofia. E desde cedo, desde o começo do projeto, a gente deixou muito claro que a gente não quer ser um canal de política. Não, o nosso foco é o cultural, é assim, é promover valores, promover ideias, reflexões que ajudem no desenvolvimento da pessoa, tanto no seu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual. Então, é uma coisa aí, entre aspas, holística, digamos assim. É uma coisa que contempla várias questões, não é um canal de política, que isso fique bem claro. Lógico que a política faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente não pode deixar de falar dela. Mas a iniciativa vai além disso, é realmente promover uma mudança e fazer com que as pessoas se conheçam, né? Através, obviamente, não só da política, mas de textos filosóficos, autores que inspiram, né? E aí, então, a gente está embarcando nessa jornada aí já faz praticamente um ano. E mais importante ainda é que a gente está tentando aí fazer com que essa iniciativa aí dê certo, né, Henrique? Quase me perdi aqui nas palavras. E apesar dos pesares, né? Cada um tem uma vida, enfim, cada um tem uma agenda. Os três, a gente é muito. Temos vidas muito corridas, os três trabalham bastante, às vezes a gente não consegue conciliar, mas finalmente, depois de quase um ano, a gente conseguiu se reunir para fazer a primeira live com o Bruno, que vai entrar daqui a pouquinho, para quem eu acabei fazendo convite também, mais ou menos em março, em abril desse ano, convidando ele para fazer parte do projeto, e ele aceitou, e agora somos os três, eu, Henrique e Bruno. Henrique, quer falar alguma coisa? Já falei muito, vou até tomar uma água aqui. Só reiterando essa reivindicação muito interessante sobre o fato de que nós não somos apenas mais um perfil que fala sobre política ou que fala sobre temas correlatos. Nós também falamos de política, porém, eu até tinha falado isso para a Ju no começo. Eu sempre via diversas vezes ouvia ou lia o Olavo de Carvalho dizer que as pessoas deviam iniciar algo que não fosse pensando somente na política do dia, né? Que o campo cultural deveria ser levado em consideração. Claro que existem vários perfis que avançam muito bem em relação à parte cultural, mas a gente percebia que um conteúdo mais edificante, que não tivesse como o apelo à política do dia, realmente estava em falta. E a gente surgiu com essa proposta. Você falar sobre a política do dia gera muito mais visualização, gera muito mais barulho, mas eu, nesse ponto, assim como muitos outros, concordo com o professor Olavo de Carvalho. A gente realmente precisa preparar o terreno para um discurso um pouco mais qualificado, um discurso um pouco mais para frente, né? Nós temos hoje um exemplo de como ao mesmo tempo, importante você estar atento à política do dia, mas, ao mesmo tempo, você ter a capacidade cognitiva e além filosófica, eu até diria, para compreender o que está acontecendo, né? Você enxergar além do tabuleiro de xadrez, que é a situação que acontece hoje
nos Estados Unidos. Você vê que a gente nem entrou ainda no assunto, Sim. porque está por vir mais conteúdos nossos, porque a gente não queria entrar nesse fla-flu que virou nas redes sociais, né? A nossa preocupação sempre em todo o nosso conteúdo é sempre ter algum embasamento histórico, filosófico, maior, né? Que seja além daquele a política do dia, Do o dia a momento, dia. né? A coisa instantânea. A gente tenta ir sempre muito mais além. Perfeito, querido, é isso mesmo. Então, a ideia do Brasil Presente é justamente essa que o Henrique falou. A política é importante? É, mas não é só a política, existem outras coisas. A política é uma das vertentes, né? Mas o ser humano, a gente tem que aprender que a gente tem que encontrar o nosso próprio caminho e não fazer parte de um grupo ou de outro, entendeu? É lógico que a gente tem as nossas preferências, a gente se identifica mais com uma pessoa ou com outra, como qualquer pessoa tem suas preferências na vida, mas acima de tudo a gente tem que ser proativo, independente, e quem promove realmente a mudança é nós mesmos, cada um fazendo a sua parte, não esperando uma abstração, algum coletivo fazer algo por nós, né? Como hoje a gente sabe que tem esses movimentos aí da moda, o feminismo, que fala em nome das mulheres, o que isso é uma mentira, né? Depois eu até vou falar um pouquinho disso em um outro momento. Eu escrevi um texto recentemente sobre isso também. Né? A gente não pode achar que alguém vai fazer alguma coisa por nós. Nós que precisamos fazer por nós. E esse é um dos motivos pelos quais o nome do nosso projeto é Brasil Presente. Porque quem realmente quer, age por si mesmo no presente. E não aquela ideia, Brasil, o país do futuro. Um futuro que talvez nunca chegue. Então fica naquela coisa utópica, abstrata. Não, a gente quer fazer com que as pessoas entendam que o agir é todos os dias e só depende de cada um para fazer a diferença. Né, Henrique? Muito bom. Realmente foi muito bom você tocar na parte do nome, porque é bem isso, né? Eu até fiquei pensando, será que ela fala a frase lá, o Brasil é o país do futuro? Que a gente pensou vários nomes, né? Várias possibilidades. Quando chegou em Brasil Presente, foi legal que os dois pensaram exatamente a mesma coisa. Na época era só eu e a Ju, né? E a gente pensou exatamente a mesma coisa. Essa coisa de o Brasil é o país do futuro, mas o futuro que nunca chega, Sim. né? E aí existe esse lado de o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro nunca chega. Então, vamos tomar as rédeas e ser o Brasil do presente, como também Exatamente. de estar presente, né? Da gente ser aquela... Não estou querendo me elevar aqui, né? Mas ser aquela vanguarda, né? É claro que existem tantos outros, muito mais, ou tanto quanto importante como nós, né? Que estão lutando aí pelos valores conservadores, pelos valores, por que não dizer, cristãos, né? Sim. Porque a filosofia, a gente fala sobre filosofia, mas quando você fala sobre os pilares da civilização ocidental, são 3 pilares, né? Você tem a moral cristã, o direito romano e a filosofia grega, né? Uhum. E se você parar para refletir, é até interessante. Uma das pessoas que está fazendo mais sucesso no momento é o Paulo Cobos. Não sei. Ah, sim. Ele e o canal dele tem um nome interessante, o canal do YouTube, é Ocidente em Fúria. É interessante analisar isso. Ele também traz alguns temas transcendentes, a gente consegue perceber pelo conteúdo dele. E apesar disso, ele faz sucesso. Que eu falei, falar sobre somente a política do dia faz muito sucesso, dá muita visualização, é muito mais fácil, né? Para quem não sabe, eu estou por trás de uma das páginas que não é tão famosa, né? Mas é o Direita News. Lá é bem... Eu costumo sempre brincar nos bastidores, né? O pessoal fala, a gente vai falar semana e tal. Aí eu até brinco, né? Eu falo assim, o
Direita News meu lá, o programa do Ratinho. Aqui eu não posso ser sensacionalista, é assim que fala. É isso, Travou sensacional. aqui. O sensacionalismo, ele vem de fácil, ele impacta, todo mundo curte, todo mundo compartilha. E eu sei que parece meio chato o nosso papo aqui de falar, um tema edificante e tal. Mas é que eu realmente acredito que nessa busca pelo etéreo, pelo eterno, pela beleza até mesmo, a gente tem uma grande preocupação estética com o nosso perfil no Instagram, no Facebook, escolha de cores, né? Como o próprio grande Roger Scruton apontava a importância da beleza, né? A gente já discutiu muito a parte estética de logo, de fontes, etc. E a gente sempre tenta dar aquela puxadinha pro clássico, como todo bom conservador, né? Que é todo mundo. Eu sou aquele típico velho de 26 anos, né? A Ju falou a idade dela no começo, né? Ela parece bem mais nova que eu, como vocês puderam Todo mundo perceber. fala que eu tenho 20. Eu já sou o contrário, o pessoal pensa que eu sou bem mais velho. Primeiro um pouco pela aparência, depois quando começa a conhecer minhas opiniões, meus gostos, etc. Aí acho que eu sou mais velho ainda, né? Com essa voz, né? Com esse vozeirão. A voz também contribui um pouco para isso. Mas não é... Quer dizer, eu ia falar, não é ser chato. Que na verdade existe uma frase. Se eu não me engano, é do... Do Scruton. É do Scruton. É o do conservador, ele é chato, mas ele tem razão. É mais ou menos isso, né, a frase. Nós conservadores somos chatos, mas nós temos razão. Acho que é essa Exatamente. frase. Do Scruton. Essa frase é uma das mais divulgadas pelo Scruton. Do Scruton pelo pessoal, né? Conservador. Isso, exatamente. E é porque realmente o conservador ele é um pouco chato. Mas quando você para pensar, ele tem razão. Né? Sim. Mas essa chatice, se você já é conservador, você está acostumado com isso, você vê que no fundo, é aquela chatice que o pessoal fala. Sabe aquele meme bem engraçado que é aquele senhorzinho lá do desenho Coragem, o Cão Covarde? Que o cara coloca assim. Sim. Eu quando era criança, não queria ser tal coisa. Ou então me transformei naquilo que eu mais temia. Aí tem o senhorzinho lá do desenho Coragem com Covarde. Isso nada mais é do que o valor da idade, da consciência que você vai adquirindo com o tempo. E aquele que não tem o tempo, através do estudo da filosofia e tudo, acaba tendo um gosto mais apurado, tido como chato, o conservador. Exatamente. Aquele que é reacionário no sentido de reagir contra o que estiver errado, né? Não no sentido pejorativo da palavra. Bom, eu falei muito também. Eu quero saber que hora que o Bruno vai entrar, porque todo mundo deve estar ansioso para conhecer o Bruno. Opa, o Bruno vai entrar e também vai contar um pouquinho dele, da formação dele. Só fazendo um parênteses, né? A gente estava falando aqui da formação. Gente, é muito engraçado, porque eu sou formada em jornalismo, como eu comentei aqui, e eu até queria comentar, né? É impressionante como, assim, no meu curso, eu realmente me deparei com muitos autores esquerdistas, liberais no máximo, mas eu não estudei um conservador. Sabe o que é um conservador? Eu nunca tinha ouvido falar do Scruton, do Michael Oakeshott, do Olavo de Carvalho. O Olavo eu fui conhecer em 2015, tá? Então faz o quê? 5 anos que eu conheço o Olavo? E aí eu fico realmente assim, falo, gente, por que o pessoal sai todo maconheiro, sai com a cabeça doida? Porque é isso, o ensino ali tá pronto para você virar esquerdista, falando português claro. É um treinamento para você virar esquerdista, assim. Você estudar Theodor Adorno, Marx, que a gente teve que ler muitos textos. Enfim, é um pessoal realmente, o pessoal da escola de Frankfurt, a gente realmente estuda essas coisas e a gente não tem contato com o outro lado. Isso foi um dos motivos pelos quais eu também procurei
estudar e conhecer até o curso do Rafael Nogueira por conta disso. Falei, gente, eu quero ter acesso ao pensamento conservador, porque na faculdade eu também não tive isso, né? O que eu tive lá? Sabe? Então, assim, E realmente... detalhe, Oi, e fale. detalhe, né? O detalhe importante. Nós não estudamos em faculdade federal, nem em faculdade, nem na USP, etc. Eu sou formado em comunicação também, estudei Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, etc. A Ju é formada no Mackenzie. Eu Sim, fui formado na parte de comunicação social, publicidade e propaganda na Embi Morumbi. Faculdades privadas que já empurram uma certa, não digo esquerdista, doutrinação, não digo doutrinação porque tá dentro, na verdade, realmente, você falou, falta ver o outro lado, né? o outro lado. Não tinha assim, pelo menos no meu caso, não tinha militância em aula, mas só o fato de você não ver o outro lado já deixa um pouco tendencioso, né? Já, e assim, Henrique, é uma coisa impressionante. Não é que é tão automático o negócio que você entra na bolha e você não percebe. Se não fosse o meu pai me falando do Bolsonaro em 2014, eu ia achar que o Bolsonaro era um fascista. Não que eu tivesse pensado isso, mas é que o pessoal falava tão mal dele, assim, e eu, no meio ali do jornalismo tal, não tinha como eu ver uma coisa boa. Não que eu pensasse algo ruim dele, mas é, é meio que automático o negócio, entendeu? Então, realmente, gente, quando a gente tem uma boa criação, faz toda a diferença na nossa vida, viu? Faz toda a diferença. Eu nunca fui esquerdista, mas assim, confesso que na faculdade eu era um pouco relativista, viu? Eu fui acordar um pouco depois, graças a Deus, mas eu tenho anjo forte, nunca fui esquerdista, nunca votei no PT, mas também achava que o PSDB era de direita. Então eu votei no PSDB várias vezes na minha vida, né? Aí a gente conhece o Olavo de Carvalho e vai se assustando, né? Porque a gente pensa e para, meu, tudo que eu estudei era mentira a minha vida inteira. A gente fica até meio depressivo, assim. Eu entrei nesse processo no fim de 2015 para 2016. E aí foi, assim, uma transformação, assim, que aconteceu na minha vida depois que eu conheci o Olavo. Não que, nossa, virei outra pessoa, não, mas ele realmente foi uma das pessoas que me acordou, porque no fundo eu já tinha aquela intuição de que esquerdismo não era uma coisa boa. Isso antes de eu conhecer o Olavo. Mas foi o Olavo que me chacoalhou, entendeu? Que me pegou pelo topete. Muito bom. Um ponto legal que você colocou. Não que eu tenha virado outra pessoa, mas acho que na verdade não é que a gente vira outra pessoa. A gente sempre foi a mesma pessoa. Sim, Nós talvez tivéssemos uma visão de mundo um pouco diferente, como eu tinha, uma visão de mundo bem diferente da que eu tenho hoje. E depois de ter contato com Olavo de Carvalho, na verdade, se eu for bem antes, o pessoal aqui vai dar até risada. Mas eu não tinha muita consciência política, não sabia sobre os termos, até mesmo direita, esquerda, enfim. Agora eu não vou lembrar também essa citação, mas eu acho que é do Mike Oakeshott. Fala, Michael Oakeshott. todo mundo é conservador naquilo que ele domina. É dele essa frase, não é? Eu não sei, teria que confirmar. Eu acho que é, mas enfim. Isso aconteceu um pouco comigo, sempre fui apaixonado por música. Eu vou tentar resumir isso, senão o Bruno não vai conseguir entrar nunca. E uma coisa que me incomodava muito é esse tal do funk, né? Eu sempre odiei funk, então. E, e aí eu sempre chegava aqui no condomínio a molecada toda, assim, um condomínio classe média tal, né? Não querendo dizer que a música tem a classe social, mas só contextualizando. E a molecada toda ouvindo funk lá, com aquelas caixinhas de som e tal. E eu achava aquilo absurdo. E aí teve um dia que eu entrei num debate bem amistoso, né? Não tava batendo boca com a criança, pelo amor de Deus, um pré-adolescente, né? Eu falei assim, funk não é música. E aí ele me falou assim, mas como você disse que funk não é música? E eu lembrava, porque eu já tinha tido algumas aulas de teoria musical, na época que eu comecei a treinar violão, que falava sobre, você vai ver, eu nem vou lembrar agora,
que a música tem que ter o ritmo, o tom e a harmonia, se eu não me engano. Se tiver algum músico aqui, pode me corrigir, talvez eu esteja errado. E aí eu comecei, e eu não tinha certeza dos 3 termos. Eu comecei a pesquisar, né? E eu estava no trabalho e eu falei assim, eu não posso ficar pesquisando e trabalhando. Eu vou colocar aqui no YouTube, quando achar algum vídeo falando sobre isso, coloco só para ouvir e continuo trabalhando, né? Eis que eu encontro um vídeo falando justamente nesses termos, explicando que funk não era música, num senhor hoje já que ninguém gosta mais dele, ou quase ninguém, chamado Nando Moura. Ah, sim. E foi a partir daí que eu fui apresentado a Olavo de Carvalho, o que de fato era a esquerda brasileira, os absurdos que a gente não tem acesso a esse tipo de informação. E aí só toquei nesse assunto, essa história toda, porque eu descobri, não que eu me tornei algo diferente, mas sim que eu descobri o que eu realmente era. Porque eu sempre eu nasci conservador. Eu também. A mesma sensação que você. Eu nasci conservadora. Eu só não sabia o nome disso. Eu sempre fui contra drogas, sempre fui contra aborto, sempre fui a favor da propriedade privada, eu sempre fui a favor do armamento civil, por exemplo, desde muito, muito novo. E no mesmo caso que o seu, eu não gostava do Bolsonaro há muitos anos, não lembro até quantos anos atrás aí, mas eu gostava muito de um programa que hoje eu acho horrível, que é o CQC. E no CQC eles metiam muito pau no Bolsonaro, né? E aí eles falavam coisas que ele dizia que eu comecei a pesquisar os vídeos do Bolsonaro porque eu não acreditava que alguém falasse tantos absurdos que eu considerava absurdo. E aí eu acabei caindo no canal daquele carteiro reaça, que é o Gil Diniz, que hoje é deputado estadual. E aí eu comecei a ver um monte de vídeo do Bolsonaro. E aí eu comecei a ver assim, pô, concordo com esse cara. Daí teve o efeito oposto, né? Mas bom, eu já me prolonguei muito, acho que o Bruno vai entrar aqui para conversar com você, né? Vamos lá, então, gente, temos mais uns 20 minutos aí, que eu também amanhã tenho que acordar cedo, eu vou ter que fazer exames também. Enfim, fazendo um parênteses aqui. Mas, enfim, Henrique, muito boa o seu testemunho aí. O que você fala é o que a maioria se identifica com isso, porque, bom, você foi pelo Nando Moura, eu fui direto na fonte, Olavo de Carvalho. Melhor. Eu bebi direto da fonte, entendeu? Mas é isso aí, cada um tem o início, né? O início do relacionamento com esse universo aí do conservadorismo. Eu não diria nem que é conservadorismo, eu diria que é o universo do que é o correto, sabe? Tá além de... Não, eu acho que é uma coisa que é do ser humano, sabe? É o correto pra gente, como ser humano. Diria assim. Enfim, você entendeu, né? Entendi. Bru, você quer entrar aí? Já tá por aí. Vamos ver. Boa noite, Domingos. Obrigada pela sua participação. Sandro Ramos. A Carolina. Não sei se o pessoal saiu, entrou, quem tá, quem não tá. Tô vendo aqui pelos nomes. Gente, obrigada pela participação. Henrique, sua mãe estava aqui ou é impressão minha? Tava aí. Tava. Então foi ela que comentou aqui. É. Qual que é o nome da sua mãe para eu dar um oi para ela? Pode chamar de Dag, é mais fácil. Dag, boa noite. Obrigada pelos elogios aqui. Muito obrigada, gente, pela participação de todos. Henrique, querido, você tem mais algo a acrescentar ou não? Não, só isso mesmo. Que acho que o pessoal está curioso para ver o Bruno falar. Eu já vou adiantar que não vai ter muita história emocionante, que ele nasceu conservador, graças a Deus, né? Exato, ele nasceu. Isso é bom, isso é ótimo. Ele falou que está pronto. Então é isso. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Um forte abraço a todos. Fiquem agora com Juliana e grande Bruno. O Bruno, ele é engraçado. Eu posso provar que isso é verdade. O nome dele está salvo no meu contato como Trump. Eu quero que ele conte essa história para vocês.
E fique aí nos acompanhando, hein? A gente vai querer você aí, observando o final dessa live. Esse é o Bruno Trump. Bru, pode entrar, por favor. Pode entrar. Contra o Creepy Joe. Vamos lá. Pode entrar, hein? Foi? Eu acho que você tem que sair, né, para ele entrar. Ah, então... Até a próxima. Até. Obrigada aí. Acompanhe-nos. Deixa eu adicionar aqui o Bruno. Boa noite, polvoradora. Opa, chegou. Que fundo é esse? Opa! Tá me ouvindo bem, Ju? Tô te ouvindo. E você, Bru, tá bom o áudio? Bem? Tá, tô ouvindo bem, então tá bom. É porque eu tô sem o fone aqui, então fiquei na dúvida se estava bom ou não, mas então beleza. Então vamos lá. Deixa eu acenar aqui para Bianca, sua irmã entrou. Juninho Bacon entrou. E o Henrique vai continuar com a gente na live, claro. Bru, conta aí um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua formação. Conta aí um pouquinho pro pessoal para te conhecer. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando a gente, né? Muito obrigado pela presença. E, bom, eu sou o Bruno, né? Eu tenho 32 anos, formado em redes de computadores, tá? Então, é o cara da TI. E, atualmente, eu estou me especializando em segurança da informação. Então, mais para frente, até vou trazer uns conteúdos aí para vocês, bem bacanas aí, para a turma que tem dúvida aí, que fica cismada com esse negócio todo de internet e tal, pô, estamos sendo espionados ou não. Vou trazer uns conteúdos aí bacanas também pro pessoal relacionado a isso. E... Ju, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, pode falar, Bru. Você tá me ouvindo bem? É porque deu umas falhas aqui, eu tô achando que... Eu não sei se é a minha conexão ou é a sua. Não, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Então, beleza. Eu não sei se é a minha... Mas pode falar que eu tô te ouvindo. Então, tá bom. Bom, agora com a devida apresentação feita, enfim. Vou comentar um pouquinho também, né, de como que foi que, já que o Henrique já entregou aí um dos meus apelidos aí, o pessoal deve estar pensando, pô, por que Trump, né? Porque... Não, eu não pareço com Donald Trump, mas... Ele tá... você tá com a blusa do Reagan. Achei que era do Trump. Não, hoje eu tô com a do Reagan, hoje. Bom, obviamente vocês já devem ter desconfiado que, né, eu sou um grande admirador aqui dos Estados Unidos da América. E, enfim, essa história do Trump foi por causa do que a Ju comentou, né, que a gente se conheceu no Direito a São Paulo. E logo no primeiro dia, quando foi a primeira aula do professor Rafael Nogueira, eu fui com a camiseta que eu tenho do Trump, né? E aí acabou que pegou, né? Tipo, o pessoal, o professor até teve um determinado momento lá da aula que ele foi me chamar e ele, pô, Trump ali, ó, tal. E aí acabou pegando, né? Aí ficou, Bruno Trump e tal, e aí ficou com essa... Né? Acabou pegando aí esse apelido aí, que aliás, para mim até é bem satisfatório, porque eu gosto muito do Trump, então não tem problema nenhum. E, enfim, a minha história aí com questões políticas também, enfim, é mais ou menos parecida acho que com a de vocês também. Eu acho que eu sempre fui conservador, só que a gente acaba descobrindo isso um pouco tarde, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Depois que sai da escola e da universidade, primeiro, né? acho que... Depois que a gente passa pela lavagem cerebral. Acho que o primeiro ponto, assim, crucial
de mudança. É que aqui começou a chover, ó. Aqui também. Olha, por isso que acho que a conexão tá travando, meu. Acho que a conexão acho que deve ser a minha conexão aqui que deve tá ruim. Mas manda bala, Bruno. Acho que tá todo mundo te ouvindo. Gente, se vocês não estiverem ouvindo o Bruno, por favor, escrevam no chat. Me avisa aqui nas mensagens aí se estão conseguindo acompanhar, se estão me ouvindo bem. É que eu tô tendo algumas falhas aqui de conexão ali da Ju. Ah, então beleza. Então, se o Henrique falou que tá tranquilo, então beleza. Bom, eu vou contar uma historinha rápida aqui de como eu comecei a desconfiar que havia alguma coisa errada no planeta Terra, havia alguma coisa errada no Brasil. Estava eu em meados ali de 2002, mais ou menos, e na época da escola, então, o pessoal tinha mania de fazer aqueles... o pessoal chamava de enquete. Pegava um caderno, escrevia perguntas, né, variadas, e passava para todo mundo responder. Então, assim, tinha várias perguntas, tipo, seu nome completo, idade, o que você quer fazer, qual opção você quer seguir, enfim, várias perguntas assim e tal, né, para o pessoal se conhecer melhor e tal, né. E aí teve um dia que eu acho que esse foi o ponto de aquele ponto que eu falei, poxa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Porque era a época, enfim, foi depois de toda aquela coisa de setembro e, enfim. O pessoal colocou uma pergunta no caderno lá, e a pergunta era a seguinte, né? O que você acha do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush? Aí eu, pô, legal. Até aí, como eu sempre fui admirador dos Estados Unidos da América, eu fui o único que defendeu, né? Que eu falei, poxa, eu acho um presidente, né? Eu lembro até hoje da resposta. Hoje eu não concordo com ela, tá? Mas isso é um assunto para uma outra live. Hoje eu não concordo mais com esse meu pensamento da época, mas eu respondi que era um dos presidentes mais sérios que os Estados Unidos já teve. E eu fui o único. O resto era só xingamento, assim, de todo mundo que respondeu, você via, era só xingamento. É um desgraçado, é um filho de não sei o quê, e tal. Então ali eu comecei a perceber que tinha algo errado. E era uma coisa que a mídia vinha batendo muito, né? Quer dizer, era uma coisa que, principalmente uma certa rede de televisão aí, que eu não vou citar o nome, toda hora era falando mal dos caras e tal. Enfim, não vou nem dar audiência, mas vocês sabem qual que é a televisão. E, poxa, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, não é possível. Tô todo mundo pensando da forma que aquela emissora quer que você pense, né? Quer dizer, todo mundo pensando da forma que a emissora tá passando. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível que isso seja uma coisa normal, né? Só que até então, eu não entendia muito, né, de política e tal. Eu fui me interessar mais por política depois de muito tempo. Acompanhava algumas coisas, eu tinha algumas visões, né? Por exemplo, eu nunca fui desarmamentista, eu sempre fui a favor de pena de morte, enfim, algumas coisas polêmicas, e na época já causava certas polêmicas, né? O pessoal falava, nossa, mas você é muito extremista. Aí eu falei, bom, você para pensar hoje, já naquela época nós já tínhamos esse problema. Quer dizer, todo mundo que pensa fora da caixa é extremista, é louco, é não sei o quê. Hoje eu vejo, você vê, não é bem assim, né? A gente sabe que não tem nada de extremista, mas, né, você fala isso e você acaba esvaziando o debate. Então, assim, joga o cara para extremista e acabou o debate e tal, e não é assim que funciona, né? Mas é que eu falo, hoje em dia ninguém tem coragem de vir debater e tal. Mas, enfim. Aí, depois de muito tempo, que a gente começou a acompanhar e daquela insatisfação de ter 12 anos de governo PT e coisa e tal, aí, reeleição da Dilma, e a gente com aquela coisa de eleição e tal, e aquela que era, na verdade, era fingido,
né? Na verdade, Aécio era do mesmo time, tal, só mudava a cor, mas era o mesmo time. Mas mesmo assim, eu comecei a acompanhar muito ali. E foi ali que eu conheci o Bolsonaro, através de um amigo que me mandou aquele vídeo que ele dá uma entrevista lá para as redes de televisão, parece que depois de uma sessão da Comissão de Direitos Humanos, né? Enfim, aquele vídeo é muito popular e tal, e foi ali que começou. E esse mesmo amigo que me falou desse vídeo, ele me mostrou o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do Olavo de Carvalho. E ali foi o point of no return. Ali foi o Red Pill. Que ano que foi isso aí, de lá Bru? para cá. Isso foi em 2014. Na verdade, 2014. então, já ali é esse mesmo, ó, que o Henrique falou, que ele fala do presídio de Pedrinhas, é esse vídeo mesmo. E, enfim, de lá para cá, né, a gente vem estudando, então a gente aproveitou o curso lá do professor Rafael e tal, enfim, tem outras histórias aí para contar, mas resumindo, acho que o crucial é isso daí, né? E, bom, vamos ver se provavelmente a gente ainda vai fazer outra live provavelmente sexta-feira, pessoal. Então, eu vou trazer aí algumas informações aí, algumas observações sobre as eleições, tá, nos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado, óbvio, né? Não preciso nem dizer que eu tenho acompanhado. E aí eu vou trazer umas impressões e tal, para quem não viu, eu até sugiro que veja a previsão que eu fiz, tá? Tem um mapa que eu projetei aí, a eleição e tal. E aí eu tenho algumas observações, mas eu vou trazer tudo na sexta-feira, né? E agora, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte, né? Infelizmente, eu não tenho nenhum amigo que more em um desses dois estados que eu vou falar, mas aqui fica o meu registro, tá? Eu gostaria de mandar um salve especial para a galera do Oklahoma e para a galera da West Virginia, porque realmente fantástico. Foram os dois únicos estados que o Biden não ganhou em condado nenhum. Trump pegou todos os condados, então maravilhoso. Dois estados que me surpreenderam até, assim, eu imaginava que o Trump fosse ganhar, mas não com essa adesão, digamos, total de todos os condados. Mas, enfim, sexta-feira eu vou trazer maiores detalhes aí, as impressões que eu tenho sobre o que está acontecendo, porque, ó, gente, não acreditem no que a imprensa está dizendo. As eleições não acabaram ainda, tá? Não acreditem. Eles querem que vocês acreditem nessa esparrela de que Zé Biden é presidente eleito. Ele não está eleito, ele não é presidente de nada, tá? Então, aguardem, tá? Depois eu vou explicar para vocês o processo, tal, como é que funciona, tal. Então, não acreditem nisso, tá? Fiquem tranquilos, calma. Trump sabe o que ele está fazendo e temos que aguardar, tá? Não adianta acreditar na imprensa enfim. É que nem eu falo, eu vou dar até credibilidade para um cara que usa o nome de Zé Biden, né? O nome dele é Joseph, né? Para quem não sabe, não é Joe. Joe é apelido, Joe é Zé. Joseph é José, né? Se ele usasse o nome dele de Joseph Biden na campanha, eu até teria um certo respeito a mais por ele, mas um cara que usa o nome de Zé Biden, desculpa. Caiu em descrédito. Minha consideração. Nem o José Dirceu usava Zé Dirceu para fazer campanha. Ele usava José Dirceu. Enfim, o Joe Biden é uma figura ridícula. E, enfim, eu espero que as coisas caminhem corretamente agora. Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer, mas depois eu vou trazer maiores detalhes aí para quem gosta de Estados Unidos e, enfim, vamos ver. Até sexta-feira a gente traz alguma coisa aí mais completa, né? Isso foi só para dar uma pincelada. Com certeza, Bru. Eu achei engraçado até uma frase que eu olhei do Fiuza, acho que foi ontem, que ele falou assim: o Biden tem humor, tem o carisma de um abajur. Ele escreveu outras coisas depois. Depois vou pegar esse post e vou mandar aí no grupo. Teve uma frase muito boa, teve um post muito bom do Fiuza. E eu acho que até vale a gente postar ele na página, porque falou muito bem. Nos stories. O Fiuza foi bem contundente, eu achei, hoje, então, nos Exatamente. ele bateu forte, né?
Hoje para falar a verdade, não. Eu achei, eu vi as colocações que ele fez no Twitter, mas hoje eu não assisti, né, os Pingos nos Is, então não sei o que ele falou. Depois eu vou até dar uma olhada, porque geralmente ele faz uns comentários muito bons. Ele é um cara que foge daquela questão de, né, de falar assim, a dicotomia de direita e esquerda e tal. Ele não acredita muito nisso e tal. Eu entendo os motivos dele, eu discordo, mas eu entendo os motivos dele, faz sentido o que ele fala, eu entendo, mas isso uma outra hora a gente entra também nesse mérito aí, porque, enfim, é uma coisa que é uma coisa mais filosófico aí, enfim, uma hora a gente entra nisso também, que é também uma outra coisa que a gente Sim. vai abordar também, né? Não só a questão da política do dia, né? Conforme vocês falaram, mas também a gente vai entrar aí no questão de filosofia, autoconhecimento e tal, e vamos agir no presente, né? Com certeza. Vamos que vamos, gente. Vamos se informar, entendeu? Vamos tentar cada vez mais aí passar conhecimento um para o outro e para todo mundo sair da caixinha, cara. Todo mundo tem que sair da caixinha, cara. Não dá mais, não dá para aguentar, não. Nós estamos em 2020. Vocês vão ficar acreditando ainda em tucano, em sei lá o que aí. Os caras são tão corajosos que não usa nem vermelho mais nas propagandas dos candidatos a prefeito. É só vocês assistirem, pô. Aí vamos que vamos. Nós vamos tratar aqui de vários assuntos interessantes aí. O pessoal vai gostar. Eu provavelmente eu vou ser o cara da Red Pill aí do pedaço aí. Vamos ver. Aqui é praticamente alborguete, cara. É praticamente um alborguete. Eu só vou maneirar nos palavrões aí, porque eu não sei quem está assistindo, mas aqui é praticamente alborguete. Então, aguardem. Como os discípulos de Olavo de Carvalho, o pessoal já tem que se acostumar. Aqui a gente vai soltar a frente. Não. Oi? O que é? Eu não ouvi o que você falou. Não tem chororô. Não, porque eu falei, aqui não tem mimimi, não, meu. Não tem chororô, não. Aqui é na lata mesmo. Se tiver que falar, a gente fala. Com certeza. Boa noite, Bruno da Costa. Seja bem-vindo. Aqui o Henrique comentando. A Manuela virou a Michele Bolsonaro. A Manuela, ela tá fazendo cosplay de Michele Bolsonaro. Dávila? Ela viu que ninguém perceber. Ela tá fazendo cosplay da Michele. Então, enfim. Ai, meu Deus. Ela é ridícula. Eu não sei se meu amigo tá aí ainda. Eu tinha visto que o Thiago Lira, ele tinha entrado aí, um amigo meu aí também, que faz um tempinho que eu não vejo ele, mas é um cara também que eu tenho muita consideração. Ele, não sei se ele estiver por aí ainda, pode dar um alô aí pelo comentário aí, mas se ele não tiver, depois ele assiste. Eu sei que ele é dos nossos, então ele provavelmente ele vai assistir depois, enfim, ele deve estar por aí. Sim, vamos depois passar essa live, né, pro pessoal que não teve a oportunidade de assistir conosco, né? Bruno, você quer complementar, falar mais alguma coisa? Olha, assim, o complemento que eu ia fazer é o seguinte, eu acho que a gente está, assim, o Brasil ele está começando ainda, né? Ele está com o pessoal está se acostumando ainda, né, com política, com toda essa situação e tal. O pessoal não tem muita, sabe, aquela velha história de, não, política, futebol e religião não pode discutir porque não sei o quê, depois não sabe por que a gente está na situação que está. Tá? Começa aí. Essa palhaçada de falar que, não pode discutir política, nem futebol, nem religião. Tem que discutir sim, pô. Você tem que discutir. Senão você não vai aprender nada. Só que assim, o problema é o seguinte, né? O problema é que eu sempre falo, o pessoal fala de discutir e tal, mas dependendo de com quem você vai discutir isso, às vezes fica até inviável o diálogo, mas a gente tenta fazer o melhor possível, né? E como eu sempre falo, eu sou um cara muito democrático. Na verdade, eu nem gosto de usar esse termo, eu acho que eu sou eu sou um cara republicano, mas enfim. Bruno, sabe aí é outra conversa. Isso que você falou é real, porque assim, a política está em tudo na vida. Não tem como, não vou discutir política.
política é ali, tá ligado com seus valores. Então, é muito difícil você manter uma amizade com uma pessoa que, tipo, ela é totalmente o seu oposto em política e você não pode falar com ela de política, sendo que política engloba tudo, praticamente. Exato, isso é um exato. testemunho... Política, Oi? não, é exatamente isso. O ser humano é um ser político. É um Tudo ser que você vai fazer, político. você faz política, cara. Como Não diria tem jeito. Aristóteles, né? E, por Exatamente. exemplo, eu, assim, por experiência própria, eu já perdi uma amiga que me deletou porque eu votei no Bolsonaro. A gente evitava de falar por política, mas na hora dos vamos ver, do vamos ver, né? Então, assim, é muito complicado. Não vamos falar de política. Uma hora a coisa estoura, não tem como, entendeu? Não, exatamente. Aí eu vou aproveitar, então, essa deixa. Antes da gente finalizar aqui, eu vou fazer um registro. Porque eu gostaria até que isso fique gravado. Tá? Isso vai ficar gravado aqui. Depois as pessoas vão assistir isso aqui e vão lembrar disso. Vou falar agora. Tá? Eu jamais bloqueei alguém, tá? Dos meus amigos aí de Facebook, Instagram, Twitter, qualquer coisa. Eu jamais bloqueei alguém por causa de política. Tá? Tem um monte de amigo meu da esquerda que fala um monte de bobagem, eu discordo completamente, mas eu jamais bloqueei. Nem excluí. Tá? Eu sequer silenciei a pessoa. Eu deixo lá, porque eu gosto de saber. Entendeu? Agora sim, eu já fui excluído, que eu já sei. Tá? Tem algumas pessoas que me excluíram, tal. Aí depois vem com o discurso de que é democrático. Democrático aonde, cidadão? A primeira coisa, você exclui o cara. Você é democrático onde? Tá? Então, só para ficar registrado aqui, porque depois vai ter o pessoal aí que provavelmente vai me excluir, vai não sei o quê, depois fica lá falando lá, não, porque eu sou democrático, porque eu sou... é porque tem que ser pela democracia e blá, 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 e no fim a gente sabe que não é. Tá? Ou é do meu jeito ou não é, e tal. Então, tá o registro aqui, tá? O Henrique falou muito bem, a democracia cubana. E é tipo isso aí, Bru. E só complementando o que o Bru acabou de falar há pouco tempo, o Henrique até soltou uma frase aqui do Platão. Não há com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E sabe o que isso me lembra? Exato. O Olavo falou uma vez que por que antigamente as pessoas eram mais inteligentes do que as pessoas de hoje, né? Porque antigamente as pessoas se inteiravam sobre todos os assuntos. Hoje, com essa coisa da especialização, cada um tem que fazer uma especialização numa área. O próprio jornalismo, né? Hoje você trabalha só numa área e você acaba se alienando de outras, e não fica a par de outras questões. Essa coisa de você se especializar numa coisa só, que é uma coisa recorrente hoje em dia, é uma das marcas dos nossos tempos, faz exatamente isso aí. Eu só vou ler sobre o que eu gosto. Isso aqui me interessa, eu vou me especializar nisso aqui. E você acaba esquecendo de outras coisas. Se você conversa com as pessoas de 50, 60 anos, elas sabem falar de tudo. E hoje, se a gente pega o pessoal da nossa geração, eles sabem falar de um assunto ou outro, o resto eles não sabem o que está acontecendo, porque não interessa. Exatamente. A pessoa não vai atrás, Exatamente. A gente está muito cômodo. Essa coisa da comodidade hoje é muito patente nos dias de hoje. Então, a gente tem que quebrar isso. Mesmo que a gente não goste de um assunto ou de outro, a gente tem que procurar se inteirar sim, gente. O mínimo para a gente poder entender o panorama, o cenário geral, o cenário atual, enfim. A gente se colocar, a gente se orientar nesse mundo, né? Minha conexão deu uma caída aqui, mas eu acho que eu já voltei, né? Você está me ouvindo, né? Tô te ouvindo, Bru. Então, beleza. Só para complementar isso aí que você falou, é o seguinte, eu vou mandar um recado aqui especial para porque o pessoal chama de tias do Zap, tá? Tias do Zap. As tias do Zap, elas são assim muito importantes, tá? Inclusive são assim, que eu falo, é uma é uma parte da população que ela tá totalmente suscetível
a receber diversos tipos de informação erradas em qualquer tipo de programa. Travou, né? Acho que travou aqui. Um programa que passa à tarde, que são aqueles programas que tem fofoca, programas não sei, voltado para as tias do Zap. Tá? Então, até nisso você é manipulado. Então, nós vamos... Ei, caramba. Travou mesmo, Bru. Eu também não te travou? escutei uma parte aí, mas... Peraí, ok. tá me ouvindo agora? Agora sim. Eu acho que é a chuva. Aqui nós também temos... tá chovendo. Nós temos um cartel de operadoras aqui e nós não temos operadoras que prestam também no país, né? Lá nos Estados Unidos nós temos umas 80 operadoras, aqui nós temos um cartel de meia dúzia e aí fica essa merda. Com licença da palavra, Olha já lá, falei. tio Mas... Zuckerberg tá cortando. Estamos sendo censurados não, nesse aqui caso no aí não foi Instagram, nem ele, gente. não. Nesse caso não. Nesse caso foi a nossa internet aqui que... Enfim, mas... Sim. Voltando é o seguinte, então, eu quero fazer um especial depois, só para tias do Zap, e mostrar algumas coisas e tal, que esse é um trabalho até que eu venho fazendo, assim, de uma linguagem simples, e mostrar problemas que ocorrem, manipulações que ocorrem na imprensa, na mídia, que nem eu falei, desde um programa besta de fofoca até uma novela ou alguma outra coisa, e mostrar para as pessoas que realmente... A mídia ela te força a encerrar o debate, cara. Você não pode nem debater. Eles fazem a sua cabeça para você não debater nada, né? Então nós vamos mudar isso também. Sim. É uma das coisas que vamos fazer. Então é isso aí. Acho que a gente pode caminhar só para encerrar. Que daqui a pouco acho que vai dar 1 hora. Não sei se tem um limite aqui do Instagram. Acho que parece que é 1 hora, né, de live. Então tá legal já. Deu para fazer uma apresentação e o Bruno boa. Também ele vai soltar. O Bruno vai soltar também, aí não sei o dia exatamente, ele vai fazer algumas análises, ele vai trazer aqui para a gente no Instagram sobre política, porque ele é uma pessoa que está bem a par do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, então vai ser muito interessante aqui, tá bom, gente? Ele vai estar realizando aí algumas pequenas lives também nos próximos dias. Não é, Bruno? É isso aí. É isso aí. Aguardem que a gente vai ter novidade aí durante a semana. E eu vou avisando para vocês aí quando for entrar ao vivo. Perfeito. Então é isso. Então é isso. Já deu para a gente se apresentar e a gente... Vamos encerrar então, porque daqui a pouco cortam aí o Zuckerberg corta de vez mesmo. Não duvido, viu? Aqui o Instagram não é dele também? Do Zuckerberg? Né? Então... Gente, obrigada pela presença de todos, por estarem aqui conosco. Desculpem os problemas técnicos. A princípio, a gente faria pelo YouTube, mas, enfim, a gente teve alguns problemas. A gente vai voltar no YouTube provavelmente na sexta-feira. Mas a gente vai avisar com antecedência aqui para vocês. E muito obrigada pela presença. Obrigada ao Bru, ao Henrique, apesar dos pesares, a gente conseguiu fazer essa live acontecer, graças a Deus. E agora as coisas só vão melhorar. É isso aí. Fica aqui meu agradecimento também a todos que acompanharam. Hein? Muito obrigado. Aguardem, teremos novidades, tá? E, bom, a gente fica por aqui. E, como eu sempre digo, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Estamos aí. Obrigada, Bru. Boa noite para você. E obrigada... Boa noite a todos. Boa noite, Ju. Obrigada a todos vocês, queridos. Um grande beijo e até a próxima.